Fala, minha gente, tudo bem? Bem-vindos a este nosso 10º episódio do RecroCast, podcast da Recro, desenvolvido para ajudar você que é dono de negócio a desenvolver e consolidar melhor a sua marca por meio do marketing. Esse nosso episódio vai falar sobre um robozinho aí que atrapalha muita gente que não sabe utilizá-lo, mas, por outro lado, também ajuda, quem sabe, investir da maneira certa e fazer o melhor uso dele. A gente está falando dos algoritmos nas redes sociais e também, claro, a gente vai falar hoje sobre o comportamento dos consumidores nas redes sociais. Você já parou para pensar o que faz uma pessoa sentir vontade de comprar o seu produto ou contratar o serviço da sua empresa? Isso é muito importante. A gente vai aqui falar também sobre algumas dicas essenciais para ajudar você que empreende. E bom, e mais importante do que isso também, nesse episódio vamos explorar várias questões, né, e questões práticas com profissionais de diferentes áreas, né, abordando aí esta temática. Que honra ter esse time aqui comigo hoje, né, para trocar uma ideia. Eu começo cumprimentando ele, que é um dos sócios fundadores da Recro, Mectar. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Também ele que esse daqui vocês já ouviram desde o primeiro episódio aí, eu elogiando e agradecendo a produção do RecroCast, né? Ele que é videomaker e também líder do time audiovisual aqui da agência. Cris, seja bem-vindo. Salve, salve família. Muito bom. E também o nosso convidado externo, mas também que já fez parte da família aqui da Recro e agora ele trabalha na Compass Wall. Matheus, seja bem-vindo, tudo certo? Tudo certo, de volta nesse unicórnio aqui, né? Pô, seja bem-vindo, isso aí. E aí eu já começo perguntando pro meio, que é algo que muita gente tem dúvida, mas é uma pergunta bem abrangente aí, né? O que é, como funciona, por que existe, afinal, o algoritmo nas redes sociais? Cara, então, eu acho que para a gente entender o algoritmo de rede social, é importante a gente entender o que é um algoritmo, né? Sim. No tempo que eu fiz a faculdade de Ciência e Computação, que eu acabei não me formando, mas eu fiz um bom tempo, a gente aprende muito sobre algoritmo, né? Basicamente, a faculdade inteira era sobre algoritmo. E acaba que o algoritmo nada mais é do que um roteiro de tarefas, né? E é um roteiro que vai executar tarefas. Esse é um algoritmo. Por exemplo, quando tu vai trocar uma lâmpada, isso é muito clássico, né? Quando tu está aprendendo sobre algoritmo. Quando tu vai trocar uma lâmpada, tu precisa executar ações para que aquela lâmpada seja trocada. Então, passo a passo, isso é o algoritmo, tá? Até então, o algoritmo surgiu na Grécia Antiga, os matemáticos utilizavam algoritmos para resolver problemas, para descobrir teorias. Sim. O que mudou? Na computação moderna, a gente conhece o tal do Alan Turing, que dizem que é o pai da computação moderna, e ele é o pai da computação moderna porque ele aplicou algoritmos no computador, né? Segunda Guerra Mundial, ele queria desvendar uma criptografia do exército nazista. Então, o que ele fez? Ele criou uma máquina para descriptografar. Ou seja, esse algoritmo ele pegava situações que eram parecidas, que ele entendia que isso aqui significa letra A, isso aqui significa letra B, a C. E aí, tudo isso por códigos? Por código, todos os códigos. Aí ele ia identificando e conseguiu descriptografar essas mensagens, e aí todas as mensagens a partir disso ficavam claras, né? Isso até então, até anos 80, ali, 70, 80, a gente só usava o que a gente chama de algoritmo procedural, que eram algoritmos que executavam tarefas a fim de chegar numa resolução de algum problema, seja matemático, seja do computador. E até hoje a gente utiliza isso. Por exemplo, o computador, o celular, tudo é baseado em algoritmos, né? Algoritmos procedurais. Então, tipo, tu vai, sei lá, excluir alguma coisa do teu computador, tu precisa dar o sim ou não. Tem certeza? Quando dá o sim, isso faz parte de um algoritmo. Uma série de mecanismos. Exatamente, é uma série de passos que tu precisa fazer para executar alguma coisa. E ultimamente a gente tem ouvido muito falar em algoritmo na rede social. E o algoritmo da rede social é o que a gente chama de machine learning, que é nada mais do que a máquina aprendendo a respeito de alguma coisa. Então, qual que é a diferença? Enquanto o procedural era uma sequência de situações, de tarefas sendo executadas em sequência mesmo,
o machine learning ele vai aprendendo padrões, ele vai tendo, no caso o algoritmo ele vai ficando inteligente e vai aprendendo, por exemplo, quais são os padrões, como é que o comportamento das pessoas funciona e tudo mais. Então, basicamente, hoje na rede social o que a gente tem é o machine learning, né? E a gente olha e pensa assim, nossa, é assustador isso e tal. Tem um monte de documentário, Netflix tem um documentário que tu olha e tu diz, nossa, isso é assustador. Sim, mostrando o futuro e tudo mais. Isso, não só pelo futuro, mas tipo, que o algoritmo sabe tudo, o comportamento, sabe o que tu faz, onde é que tu vai. Quase melhor que o ser o humano. que tu fala. E realmente é isso, sabe? O algoritmo, ele é, hoje, dentro da rede social, ele é da rede social e do ambiente digital, né? Porque não é só a rede social que utiliza o algoritmo, né? Ele serve, na verdade, para coisas boas, para nos servir, né? Inicialmente ele foi feito para isso, depois ele sofreu muitas alterações e hoje existem controvérsias a respeito disso, mas basicamente acho que algoritmo é isso. Perfeito. Acho que meio que seleciona, né, aquilo que classifica aquilo que você gosta ou não, para te agradar e te manter mais tempo também na rede, né? Perfeito. Bem, gente, o Matheus está aqui conosco. Ele é formado em administração, estrategista comercial e também analista de marketing. Cara, eu tenho certeza que a tua experiência vai colaborar muito aqui com esse podcast. Ó, pode listar para o pessoal, não sei como é que a gente pode fazer isso atualmente, quais são as regras, né, que classificam as postagens de acordo aí com o que pode ser mais interessante ou não para cada usuário que está na rede social. Eu emendo essa pergunta também, como o comportamento do consumidor tem influência nesse sentido. Perfeito. Boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá a hora que você estiver escutando, assistindo. Para mim responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho ali na resposta que o Mektar deu, só para tentar explicar de uma forma lúdica como que funciona esse algoritmo nas redes sociais. Vamos segmentar uma publicação, pode ser um vídeo, vai ser mais fácil explicar com um vídeo. Digamos que esse vídeo ele tem algumas características padrões. Aí a gente poderia categorizar como tags. Esse vídeo, ele já, mesmo que você não coloque nenhuma hashtag, nada, o próprio algoritmo já vai identificar. É um vídeo que ele tem alguns segundos, é um vídeo curto, por exemplo. Ele é um vídeo que ele tem uma trilha sonora, ele tem uma narração, não, ele é um áudio original, enfim. Ele já vai atribuindo algumas tags, né, alguns títulos das características desse vídeo, e daí sim ele já vai começar a identificar para qual público esse vídeo pode ser direcionado. Aí sim, esse próprio algoritmo, juntamente a, digamos, uma inteligência artificial, de certa forma, como o Mektar comentou, o machine learning, né, ele vai identificando o que tem naquele vídeo e começa a criar novas tags, a aprender novas tags, caso, né, você também não coloque ali as hashtags, e vai começar a direcionar esse vídeo para pessoas que têm a mania, entre aspas, né, de escutar ou de ver esse tipo de conteúdo. Perfeito. Aí, a partir daí, sim, que a gente começa a identificar como que é o comportamento do ser humano nas redes sociais, tanto para se divertir, para passar o tempo, quanto o comportamento na hora de tu efetuar alguma compra, ou tu ser, entre aspas, convertido pelo algoritmo ali, pela rede social. Tu comentou sobre listar. Eu acredito que a primeira coisa que a gente pode identificar em forma de lista, digamos assim, é a relevância. A relevância tanto na questão de conversão, seja conversão, lembrando, né, pessoal, que conversão não necessariamente se remete só à conversão monetária, mas conversão, por exemplo, para tu ler um texto, para tu ler um blog, para tu saber mais sobre uma empresa específica. Assistir um vídeo. Exatamente, assistir um vídeo. Legal. Tudo isso são conversões, né? Então, o primeiro passo, a primeira coisa da lista que a gente teria que levar em consideração aqui seria a relevância desse conteúdo. Lembrando que, talvez vocês já devem ter comentado em alguns outros podcasts, mas a relevância ela sempre vai estar de acordo com a persona que está ali atrelada à tua empresa. A pessoa que quer aprender alguma coisa relacionada, se está fazendo curso, por exemplo, está interessado naquilo, ou se ela você tem um produto, seja uma loja de roupas, enfim, é aquela pessoa que você já identificou, juntamente aí a agência que você está trabalhando, ou caso você tenha feito algum trabalho interno, você já identificou a sua persona, ou as suas personas, né? Lembrando que sempre tem que ter mais de uma, e você vai criar conteúdos de relevância para aquele público
em específico. Beleza, você identificou ali alguns pontos interessantes para teu público. Tu começa a trabalhar agora com copywriting, né? Para quem não sabe, copywriting é a modalidade de escrita voltada à conversão. Como eu comentei, conversão seja em venda, seja para conteúdo, enfim, qualquer uma delas. Aí vem a coerência, assim como vem a clareza, né? A coerência da tua postagem, seja postagem, lembrando que não só necessariamente em redes sociais, mas também em blogs, enfim, todas elas acabam tendo esse mesmo direcionamento. Mas a coerência e a clareza, elas devem estar sempre presentes. A coerência, ter um começo, meio, fim, colocar ali a tua ideia no meio. E a clareza, sempre um texto mais direcionado, mais curto. Lembrando que redes sociais, apesar de não termos digamos, um passo a passo, existem alguns estudos de mensuração que identificaram que, por exemplo, você vai fazer um anúncio para conversão. O ideal é que tenha até 6, 7 palavras, no máximo 7 palavras, que ele não seja muito extenso o texto, também dá a descrição. Agora não vou me lembrar ao certo quantas palavras é o ideal, mas, em média, esses conteúdos foram identificados com um resultado mais relevante, não só pela questão do algoritmo, né, que é uma coisa que ainda não se tem tanta noção, até porque o algoritmo está o tempo inteiro mudando, mas, em média geral, postagens e conteúdos que são mais diretos e trabalham nessa faixa acabam tendo uma performance melhor. Pô, legal, cara. Eu não sei se tem a ver isso, Matheus, mas agora, pensando nesse sentido que você falou, primeiro sobre a relevância e sobre essa questão de quantidade de caracteres, a gente pode colocar assim, né, num anúncio, por exemplo, até que ponto que tem... Porque, assim, eu acredito que as pessoas não gostam, e o algoritmo deve pensar assim, eu acho, né? Deve funcionar dessa maneira. As pessoas não gostam de coisas muito complexas e com muito conteúdo, pelo menos quando elas desejam. Então, não dá para entregar tanta coisa, né? Então, acho que isso... Não sei se tem algum sentido nisso. Na verdade... Tem, claro, com certeza tem, ainda mais se você não for fazer, por exemplo, um anúncio bem direcionado, mas tem muito a ver com as etapas do funil também e o quanto você já deixou o seu público maduro sobre um assunto específico, né? Aí bacana. Tem diversas formas que a gente consegue trabalhar para que aquele conteúdo em específico, principalmente se for anúncio, vai ser direcionado somente para aquelas pessoas que você já identificou que tiveram outras interações com outras publicações suas ou com outros conteúdos seus e ela já está mais avançada naquele quesito, então ela não vai simplesmente ver ou passar direto, né? Porque quer que não, o algoritmo ele identifica, né? Você passou rápido pela publicação, você não ficou nem um segundo, ou você ficou 2, 3 segundos num vídeo e você já pulou. O algoritmo identifica que não é um conteúdo relevante, seja lá o motivo que for, né? Isso. Ele já consegue identificar isso. Eu acho só um comentário que eu queria fazer com relação ao consumo, tu falou do consumo ali, o comportamento do consumo, isso. Até eu já citei isso em outra oportunidade aqui, mas com relação a isso, é importante a gente lembrar que nos anos 80, o pessoal fez um levantamento a respeito de comerciais, intervalos comerciais. Então, o pessoal que parava na frente da TV para assistir TV, eles assistiam 35% das pessoas assistiam os intervalos comerciais. Prestavam atenção naquilo ali. Tá. Em 2008, eles fizeram novamente um levantamento e menos de 2% assistia aos intervalos comerciais. Então, hoje deve ser muito menos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o algoritmo, na verdade, não são as pessoas que se adaptam ao algoritmo. Ao contrário, o algoritmo se adapta às pessoas. Então, quando o Matheus fala que o algoritmo está entendendo, se tu assistiu pouco tempo, quer dizer que tu não tem interesse, é ele aprendendo com o ser humano o que é relevante ou não para cada pessoa. Então, é interessante, porque o algoritmo muda o tempo todo. Sim. Então, isso é interessante a gente também levantar que não é... Tipo assim, muitas vezes o algoritmo é uma palavra até meio misteriosa, né? As pessoas ficam, nossa, daí deve sai... Ser algo complexo. Daí sai do comentário, parece que é um negócio maligno, né? Que quer acabar. Na verdade, não. O algoritmo, ele simplesmente serve à vontade das pessoas. É isso. Perfeito. Até ainda nesse assunto, comentando um pouco mais sobre o algoritmo, outro ponto interessante comentar que além, né, que nem comentei das tags, dos títulos, ele atribui pontuação, digamos assim, àquilo que você está visualizando. Por exemplo, digamos que o tempo do vídeo ele atribui uma pontuação de 30 pontos.
Beleza. O vídeo ser sobre comédia, ele vai atribuir 50 pontos, por exemplo. Aí, conforme a pessoa ele vai identificando quais são os gostos da pessoa, ele vai alterando. Por exemplo, eu amo vídeo de comédia, tudo que é vídeo de comédia eu estou assistindo. Porém, entretanto, todavia, passou de 15 segundos, eu passo para outro vídeo. Ele já vai começar a identificar, beleza, se é um vídeo de comédia eu vou mandar para ele, mas eu vou identificar o tempo. Já legal. sei que se for mais de 15 segundos, essa pessoa já vai pular. Então, já vou tentar evitar mandar esse tipo de vídeo para essa pessoa, né? E ele vai fazendo assim, né? Lembrando que um vídeo, enfim, pode ter 20, 30 tags, por exemplo. E daí ele vai calculando quanto que é a pontuação de cada um dos assuntos, dos pontos desse vídeo. Ele vai identificando quais estão mais de acordo com aquilo que tu tá acostumado a visualizar, né? Excelente. Cara, e o Cris, ele tá sempre muito ligado a essa questão de audiovisual. Não, agradecer a participação dele até agora, né, exatamente, pô, cara. Eu sou o sócio premiado. Isso aí. Pra assistir o podcast da mesa. Isso aí, pô, cara. E privilégio ter a tua participação aqui, Cris. E com certeza vai colaborar muito agora com o que eu vou falar. Tem como o empresário saber, por exemplo, o que vai dar certo e aí, independente do segmento dele, para o vídeo da empresa, como é que ele pode identificar isso? Não só o vídeo, mas se quiser falar de fotos também. Né? Eu falei isso antes da gente começar, falei para Karen que a melhor maneira do cliente identificar é ele saber qual que é o público dele, né? Porque a principal coisa falando do audiovisual é ele ser entregue para o público certo. Então, se tu não sabe para qual público tu quer entregar um vídeo, aí a gente tem um problema. Ele não entendeu qual que é o público dele, daí vai querer fazer. Então, tipo assim, tá botando como é que é? O cavalo na frente da carruagem, né? É bem isso. E a gente falou isso no... a carruagem na frente dos bois. Dos bois. Pode ser um cavalo? Né? Não, mas do cavalo na frente da carruagem tá certo. Também. Isso, a carruagem para puxar o cavalo. Isso. Enfim, a gente falou sobre público-alvo, né? Eu acho que o episódio 2 ou 3. E é exatamente aquilo que a gente falou. Então pode assistir. Não, mas assiste. Pode revelar. Tu tem que saber para qual público tu tá falando, tem que saber para qual público tu tá enviando o teu conteúdo para saber qual a relevância daquilo para ele. Se ele vai querer, ao final das contas, comprar o produto que tu tá vendendo para ele, né? Perfeito. Não existe essa coisa de não, é para todo mundo. Por exemplo, mercado. O mercado vai anunciar algum produto. Não, mercado, todo mundo vai no mercado, então vai para todo mundo. Pois é. Mas, sei lá, o cliente de 12 anos que está no Instagram não quer saber de mercado. São os pais dele que vão comprar. O máximo que ele vai pegar ali é 5 pila para comprar uma bolachinha. Exatamente. Não dá mais para dizer que é R$1, 50 centavos. Infelizmente, né? Pô, Cris, e me diz uma coisa, cara, eu não sei se muita gente fala que vídeo mais curto, quanto mais curto, assim como o pessoal que comentou, dá mais audiência, digamos, dá mais visualização. Isso tem alguma coisa efetivamente a ver, assim, ou depende muito do segmento? Como é que a gente pode colocar? Depende do segmento, na minha opinião, mas não adianta só ser curto. O vídeo ele tem que comunicar o que ele precisa. Eu acho que é importante, só Cris, interrompendo, é importante a gente dizer que não necessariamente o vídeo tem que ser curto, mas é importante que nos primeiros 3 segundos de vídeo, falando de vídeo agora, tu chame a atenção da pessoa. A tendência dela assistir o resto, se tu conseguir ser chamativo ou cativante nos primeiros 3 segundos, é maior. Não necessariamente precisa ter menos de 3 segundos, ou 3 segundos, ou 5 segundos. Lembrando que tem a questão da plataforma também, né? Tu vai pegar um TikTok da vida, todos os vídeos são extremamente curtos, impactantes, ali a melatonina, enfim, dopamina, o tempo inteiro ali no ápice. Melatonina. Mas enfim, e já Facebook, por exemplo, geralmente são vídeos maiores. Inclusive, tem até dados mostrando a conversão desses vídeos maiores em cada uma dessas plataformas. É, né? Bem interessante a gente identificar se é o público, talvez é a forma com que o público vê a rede social, é diferente, mas cada rede social
tempo de vídeo acaba sendo bem diferente. E é um erro que a maioria não, grande parte dos produtores de conteúdo, por exemplo, de corte, de podcast, cometem. Porque eles vão lá, sei lá, bota na capa do vídeo lá. Mektar e Natan se estranham no meio do vídeo, olha o que aconteceu. Cara, daí fica lá 5 minutos de vídeo falando o assunto nada a ver e nos últimos 2 segundos que acontece o que precisa. E o que a pessoa que está assistindo o vídeo vai fazer? Ela vai até o ponto que ela quer saber o assunto. Exato, cara. Daí tu tá desperdiçando, às vezes, a mão de obra ali do editor, tá perdendo teu tempo, desperdiçando energia para produzir um conteúdo que ele tem 10 segundos de relevância, tu tá botando um vídeo lá de 5 minutos. E isso aí vai te jogar muito para baixo. Né? É isso que eu ia comentar, né? Voltamos pro algoritmo, daí o próprio algoritmo vai identificar. Tudo bem, tem 5 minutos de vídeo, mas só tem 10 segundos que as pessoas estão assistindo, então alguma coisa está errada, né? Esse vídeo realmente não é tão bom. E o YouTube agora tem aquelas barrinhas, né, de repetição. mais vistos, mais visualizados, sim. Inclusive. E assim como o Reels agora tem a barrinha de passar para frente, né? É verdade. Que ninguém merece, vai tomar no... Que eu acho que provavelmente surgirão mais métricas aí, né? Pra gente poder medir o engajamento, né? Cara, vamos falar do YouTube agora, que você me levantou uma questão interessante. Não, YouTube eu não manjo nada. Não manjo. O cara é um fera, meu. Eu vejo muita gente fazendo num vídeo, vamos botar aqui de meia hora, tá? Muita gente fazendo, tipo, separando ali por conteúdos. Qual a probabilidade da pessoa passar e não assistir aquele conteúdo, tipo, por temas, sabe? No mesmo vídeo, separa por temas ali, do ponto X ao ponto Y é um tema. Depois, isso no mesmo vídeo, né? Separando, por exemplo, no YouTube, se a gente está falando aqui. Até que ponto isso é relevante ou não, cara, fazer? Tu diz que aparece na barrinha embaixo ali? Isso, cara, pra mim isso aí é perfeito. Porque tu vai... Às vezes, por exemplo, eu acompanho muito vídeo das novidades da temporada do Call of Duty lá. Daí tem no mesmo vídeo lá de 20 minutos, ele fala sobre... Que daí tem, sei lá, 4 modalidades do jogo. Tem o multiplayer, tem o DMZ, tem o Battle Royale, tem sei lá, Counter-Strike. Ah, não, esse é outro jogo. Daí o maior produtor desse conteúdo do Brasil é o Hayashi. E todos os vídeos dele tem ali na barrinha embaixo, a partir de qual segundo ele fala sobre todo o tema. Daí tu não precisa ficar lá correndo, não tá falando ainda sobre o que eu quero, não tá ainda. Daí tu vai lá certinho e assiste o que tu quer. Ah, legal. Pra mim, pelo menos, facilita muito, que daí tu é completamente objetivo, né? Porque além disso, essa eu li há um tempo, porque faz um tempão que eles implementaram isso, acho que faz uns 2 anos já. Eu li que foi por conta e que tem outra função, que é aquele passar 5 segundos ou 10 segundos, que é na setinha, né? Ah, verdade. Que isso é ruim pro YouTube. Porque tu ir passando, ele automaticamente significa que tu não tem importância, não te importa aquele conteúdo. Então foi uma estratégia da própria plataforma de porque eles entenderam assim, não, se eles estão passando, alguma coisa eles querem tirar dali. Talvez aquilo que esteja falando naquele segundo ali não seja importante. Então eles trouxeram essa ferramenta justamente para evitar esse passar com o dedinho ali, né? Interessante. Cara, eu vou ter muitas dúvidas que não tá no roteiro, tá? Então eu vou pedindo aqui, a gente vai trocando uma ideia, que até fica melhor. Vou jogar pra ti, mas o pessoal pode comentar. Vídeo que dá certo, e aí vamos falar de vídeo que viraliza, assim, que é bonito pelo conteúdo. Especificamente tem a ver com o quê, cara? Com qualidade? Vamos colocar que o conteúdo é interessante, é relevante, tá? Vamos colocar esse primeiro ponto. Agora, por exemplo, se a qualidade do vídeo não for boa, vai diminuir as visualizações? Se o vídeo for muito editado, também tem ou isso não tem nada a ver? Ou porque muita gente acha que só botando uma trilha que tá bombando ali já vai fazer sucesso o vídeo. Cara, eu acho que dentro disso aí tem muitas variáveis, né? Eu acho que se a gente souber essa receita, aí a gente vai fazer todos os clientes viralizar, né? Que não é o objetivo. Falando de nós quanto agência,
ao fazer o vídeo lá pro cliente. Deixa eu erguer um pouquinho aqui. Tranquilo. O objetivo não é fazer o cliente viralizar. É fazer com que a marca do cliente ela seja... esqueci a palavra. Fixada. É o fortalecimento da marca do cliente, né? Perfeito. Assim a gente tem diversos conteúdos nas captações sobre curiosidades, sobre pegar diversos segmentos dentro da mesma empresa para falar somente sobre eles. Tem alguns vídeos que são aqueles mais geralzão, que às vezes o cliente confunde com institucional, mas sei lá, só para mostrar o que faz a empresa, né? Que é um vídeo bonito. Todos são, né? Mas... Isso. Mas, cara, a gente já teve viralização de vídeo tão tosco, né? E eu acho que a gente tem que passar para o nosso cliente aqui. O objetivo não é te fazer viralizar na internet. Não é... Porque muita gente leva em conta isso, né? Aí vai ver lá no perfil do concorrente, tem 3.000 visualizações o vídeo do concorrente e o meu tem 600. Às vezes o teu que tem 600 visualizações vendeu mais do que aquele que tem muito mais visualização, né? Sim, então isso é uma métrica de venda, por exemplo. Às vezes o vídeo ele foi para quem tem que ser. Exatamente. Por um exemplo, pega uma empresa de telhas. Vale muito mais para ela tu conseguir, sei lá, 5 clientes ali que viram o teu vídeo, ficaram sabendo do teu produto e foram atrás, do que, sei lá, um vídeo com 50.000 visualizações que o pessoal só viu e passou e se foi. Eu acho que isso a gente pode tratar, por exemplo, assim, como... Não sei se como tendências, mas como a mudança do comportamento. Por exemplo, assim... A rede social, ela... Por que surgiu? Vamos pegar, sei lá, a primeira que a gente teve contato, assim, pelo menos eu que sou mais velho, o Orkut. Para que surgiu o Orkut? MySpace veio antes. Quem? MySpace. Só que não... a gente praticamente pouco utilizava, no Brasil, né? Isso, Nos Estados Unidos era uma coisa... Isso, tipo assim, isso. Enquanto no Brasil a gente tinha um Orkut, por exemplo, nos Estados Unidos ou Europa era o MySpace. Sim, né? isso. É que o Orkut era indiano, né? Não trouxe nada a ver. Enfim. Pra que surgiu? Tipo, o MySpace, o Orkut. Pra ti, eu me lembro, cara, como se fosse hoje as pessoas dizendo assim, nossa, agora eu posso conversar com o meu amigo de colégio que eu não via há não sei quantos anos. Então, tipo, era pra quê? Pra aproximar as pessoas, tipo, pra criar uma rede social, né? O nome não saiu do nada. Então, a ideia ali era relacionamento. E se engana as pessoas, as empresas que acham que isso mudou. Cara, as pessoas comuns... Eu, você, o Cris, o Matheus. Quando a gente tá no nosso lazer, o Matheus eu sei que adora fazer foto dos cachorros, dos gatos, botar nos stories lá. Mas é isso, cara. E a galera quer ver isso, entendeu? Ele quer ver o dia a dia, quer ver, sei lá, o que o amigo fez, como é que foi o fim de semana. Entende? Ele quer... A pessoa quer consumir a vida real, as pessoas da vida real, né? E muitas vezes as empresas não entendem isso. Elas acham que as pessoas estão ali para comprar. Na verdade, cara, quem é que entra numa rede social para comprar? Ninguém entra assim, agora eu quero uma caneca nova, vou entrar no Instagram. Não, sei lá, tu vai procurar aí no Google, vai procurar na Amazon, sei lá. E aí, é justamente nesse ponto que a gente entra enquanto agência, né? É mostrar para as pessoas, e isso eu digo muito particularmente da Recro, porque a maioria das agências não pensa dessa maneira. Mas a gente entra justamente assim, para fazer o inverso do que o cliente está imaginando, que é utilizar a rede social em prol dela mesma. Tipo assim, as pessoas querem ver o dia a dia da empresa, querem ver, sei lá, o Natan aparecendo, o Matheus aparecendo, as pessoas dando dicas, gerando valor, entendeu? Do contrário, tu vai botar lá o teu anúncio da caneca e se a pessoa não está no período não, mas na etapa correta de funil, ela não vai comprar, não vai estar nem aí, tu vai perder dinheiro, entendeu? Até ia comentar, né, aproveitando essa colocação sua, uma forma também legal de a gente aumentar tanto o engajamento, seja inclusive em anúncios, ou seja de postagem normal. Vou aproveitar que tu usou o meu exemplo ali dos bichinhos. Por exemplo, você faz um anúncio sobre o pet shop ou alguma outra coisa relacionada a isso.
dá uma olhada lá, às vezes vai ter algum comentário, alguma coisa, o que tu consegue fazer? Tu consegue meio que, entre aspas, manipular o algoritmo. Você vai lá, você conversa com a pessoa, você pode ser mesmo com uma empresa. Que legal que você tem um Gold Retriever, vai que a pessoa comenta isso. Que legal, posta uma foto para nós aqui para a gente dar uma olhadinha nos próprios comentários, aí vem uma outra pessoa, comenta também. Aí tu, que legal, posta você também uma, gostaria de ver teu cachorro. Aí tu vai criando esse vínculo, né? Não só pela questão também da marca, mas pelo próprio algoritmo. O algoritmo identifica que tem várias pessoas ali curtindo e essa publicação, curtindo ali os comentários, várias pessoas comentando. Inclusive, você começa a ter mais relevância, tanto quando você for postar mais alguma coisa futuramente, o Facebook, Instagram, enfim, plataforma que for, vai identificar que você está tendo um retorno legal, quanto o próprio anúncio, por exemplo, quanto mais comentários, quanto mais engajamento, menos o Facebook e o Instagram vai cobrar de você na hora de mostrar o seu anúncio para outras pessoas. Né? Ele vai acabar barateando porque ele entende que é um conteúdo legal, interessante, relevante, que as pessoas estão gostando de ver, estão gostando de comentar. Né? Isso é só um adendo aí. Que ideia bacana, cara. Meio que você quase respondeu já a pergunta que eu ia fazer a próxima aqui, mas que legal, né, isso. Mas de que forma a agência busca orientar, não sei se como é que a gente pode colocar isso para o pessoal, por meio de ferramentas ou, enfim, os recursos que tem hoje nas redes sociais, para se adaptar, para a empresa se adaptar às mudanças do algoritmo, né, e para ela perceber o que realmente funciona na rede social. Eu sei que a agência aqui, a Recro, ela faz toda uma questão de acompanhamento, inclusive de stories, ensinando as empresas, né? Isso. Então, como o Cris falou, é impossível tu entender como é que o algoritmo vai aceitar melhor as coisas, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, quem tem o acesso são os donos das plataformas, né? Agora, o nosso trabalho enquanto agência é facilitar o acesso ao público correto. Perfeito. E facilitar de que forma? Ficando ligado nas tendências, nas mudanças, nas ferramentas novas e tudo mais. Mas para que isso seja eficiente, a gente precisa criar conteúdo que seja relevante. Entende? É o que eu falei antes. Não adianta a gente chegar e dizer que agora o algoritmo quer fazer vídeo. Aí a gente pega e faz vídeo de qualquer jeito, ou faz qualquer vídeo, ou faz um vídeo mostrando só o produto, ou faz um vídeo falando uma coisa que não tem nada a ver. Né? Primeiro existe todo um trabalho de conexão com o público, de entendimento do público-alvo, depois produção de conteúdo para tentar uma conexão com esse público-alvo, para depois tu começar a pensar, o que é melhor, o que as pessoas estão gostando, o que não estão gostando. Eu acredito que seja nesse sentido. A agência hoje é muito mais um facilitador e um produtor de conteúdo do que uma agência, de fato. O que é a agência? A agência era o que agenciava, por exemplo, assim. Faz tudo. O cliente chega, eu quero um comercial de TV. Aí a agência não produzia. Ele só era uma ponte entre o cliente e a empresa que vai veicular. Então, hoje em dia, o termo agência até é defasado, mas, enfim, todo mundo usa e a gente continua utilizando. Mas basicamente isso, sabe? É ser um facilitador, é buscar as tendências, é buscar novidades, é buscar ferramentas, só que ao mesmo tempo tu tá ligado no comportamento humano. Cara, algoritmo, a gente fala de algoritmo, inteligência artificial, robô, não sei o que. Tudo isso é nada se não existir o comportamento humano. Então, tudo isso é baseado no comportamento humano. A gente está ali buscando pessoas, a gente está ali buscando não um número, não um clique, não uma visualização, não uma curtida. A gente está buscando pessoas. Né? Então, tratar a rede social dessa forma é o que nos faz ser bem-sucedidos e ter vários cases aí de sucesso. Né, cara? Show de bola. Cara, eu lembro que você fez uma colocação muito boa no outro episódio, falando que a pessoa que vai comprar um parafuso, ela não está querendo o parafuso, ela está querendo solucionar uma demanda, um problema, colocar um quadro lá, né? Exatamente na parede dela. Mas eu fico pensando assim, cara, e eu acho que o pessoal de casa... Mas tu sabe o que, cara? Agora dando outro exemplo, cara. Existe foi um estudo, né, feito... eu não me lembro por quem o nome, mas enfim. Tranquilo. Basicamente são duas situações. Né? O número é abstração. Número é abstração. Então o que significa isso? Significa que
tu chegar e tu dizer assim, eu tenho 1000 curtidas é uma coisa. Mas tu, sei lá, chegar e dizer assim, eu tive 10 pessoas interessadas é outra coisa. Porque o que acontece? Se eu disser para vocês aqui, lá no Azerbaijão, mais de 100 mil pessoas morrem por ano vítimas da guerra e de bombardeios do Iraque. Sei lá, nem sei se isso acontece, mas um exemplo. E se eu disser assim, que ontem eu estava atravessando a rua e um carro atropelou uma menina e aí eu vi a menina no chão toda quebrada, contorcida, nitidamente estava bastante machucada, e aí eu levei ela para o hospital. Aí eu levei essa menina para o hospital e depois eu perdi o contato com ela. Tempo depois, eu tentei entrar em contato para saber como é que ela estava. E eu descobri que ela morreu, essa menina. Pensa bem, agora na cabeça de vocês. Qual história emocionou mais vocês? Essa mais detalhada. A da menina ou aquela dos... Com certeza da menina, né? Por quê? Porque o número abstrai, né, cara? A gente está falando uma em detrimento de 100 mil por ano. Então, tipo, é isso que a gente faz. A gente conta histórias para pessoas, né? Não, o que interessa não são os números. Pô, cara, super interessante. Eu fico imaginando, né, o pessoal de casa, mas dá mais dica aí, vai. Poder do storytelling, né? Isso aí. Pô, cara. Tipo as hashtags, tá? E aqui a gente está falando de algoritmo, de comportamento, e é justamente que as pessoas fazem e têm essas dúvidas, né? As empresas também, nos seus perfis. Mas vamos falar das hashtags, por exemplo. Pode ser que o vídeo tá legal, a qualidade do vídeo tá ótimo. Colocar uma hashtag que não direciona muito conteúdo, não é uma palavra-chave interessante para aquele vídeo. De alguma forma o algoritmo ele analisa isso e coloca para baixo o vídeo, não. Nesse caso, ele entra muito naquilo que eu comentei lá no comecinho, né? Assim como o algoritmo identifica as tags do que é o vídeo, as hashtags elas ajudam a direcionar esse vídeo para um lado ou para o outro. A partir do momento que tu coloca as hashtags certas, ele vai identificar que tem aquilo naquele vídeo, ou enfim, postagem que for, ele vai começar a direcionar para as pessoas específicas que curtem aquilo. Beleza, tá dando certo, facilitou o trabalho do algoritmo, agilizou o trabalho do algoritmo, teve mais engajamento no começo, eu já começo a identificar que aquela postagem é boa, legal, muito bom. Caso contrário, vou colocar um monte de hashtag que não tem muito a ver com o vídeo, que não tem, sabe... Só por colocar para fazer volume. Antigamente as pessoas faziam isso, achavam que dava bom, mas o que acontece? Num primeiro momento, talvez ele realmente vai mandar para mais pessoas, nos primeiros segundos ali. Ele vai identificar que essas pessoas que gostam dessas hashtags estão recebendo aquele vídeo e não estão achando que não tem nada a ver. Não é o que elas gostam, não é o que elas querem saber. Elas vão identificar na hora que tu colocou lá só para querer chamar a atenção. A partir daí ela vai começar ou passar direto para a tua publicação, ou vai ver poucos segundos do teu vídeo e já vai para a próxima, daí o próprio algoritmo vai identificar. Beleza. Ou não tem nada a ver com isso, ou a pessoa realmente... só quis dar um migué ali, né? Então, de qualquer forma, não é um vídeo interessante para aquela pessoa e ele vai diminuir o quanto antes ali o teu alcance orgânico, enfim, e vai só te prejudicar no final das contas. Cara, e tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é a inteligência artificial, né, cara? E tá tirando o emprego de muita gente, eu acho, né? Tem muita gente apavorada, cara, eu vou perder meu emprego. E eu acho que literalmente tem gente que tá perdendo, né? Se não souber como utilizar. Agora, o que eu tenho certeza que não vai substituir, aí é uma certeza a curto prazo, tá? É que pelo menos a gente não tem nada nesse sentido. Então é uma certezinha. É uma certezinha, né? Que não vai substituir sentimento, né? Eu acho que isso vem do lado humano, né? Como que essa parte comportamental aí e da inteligência artificial pode ser levada em consideração para que a empresa pense também em estratégias e novas estratégias, né? Para continuar sendo relevante no mercado com essas novas tecnologias. Quer responder, Matheus? Joguei aqui. Com certeza, né? Sentimentos em geral, até de conhecimento, entre aspas, comum de quem utiliza, por exemplo, questão de humor. A inteligência artificial ela não consegue ter um humor muito afiado, ela não consegue entender com exatidão o que é o humor, né, o sarcasmo e tal. Assim como outros tipos de sentimentos ali, tu vai pegar um bom copywriter que ele vai conseguir transmitir as sensações que ele quer
sejam transmitidas, a inteligência artificial, pelo menos ainda, não consegue replicar de uma forma assertiva, né? Tanto a inteligência artificial de escrita como foto, vídeo, enfim, ela ainda tem esses gaps, né? Esses probleminhas. E tanto, faz foto já. Não, foto não. Faz arte gráfica, faz um monte de coisa. Cara, já, é que na né? verdade Texto. é o seguinte, uma coisa que eu acho importante a gente explicar é que a inteligência artificial é um conjunto é uma coleção, né? Se a gente for trazer uma analogia, é uma coleção. Para ela reproduzir alguma coisa, ela precisa ter no banco de dados dela alguma informação a respeito daquilo. Então ela não vai criar nada novo. Ela vai pegar, reunir o repositório dela, ver o que ela tem pronto, o que ela sabe a respeito daquilo e vai criar, né? Então, tem muita coisa que ela ainda vai aprender, né? Que é a ideia do machine learning, só que, enfim, eu não boto a mão no fogo por ninguém, eu não sei, isso seria muito presunçoso da nossa parte querer dizer, vai tirar emprego, não vai. Até quem fez já tá meio apavorado, né? Mas eu acho que é uma coisa que é mais... Como é que eu posso dizer? A gente tem que pensar mais em como utilizar ela da melhor maneira do que não utilizar ela, né? Eu acho que é a mesma discussão que, sei lá, se teve a partir dos anos 80, 90, na questão industrial, né? Será que a automação vai roubar o emprego das pessoas? Hoje a gente vê que em parte sim, né? Sim, mas uma coisa importante sobre isso é que não é que ele rouba o emprego das pessoas. Ele tira o emprego de quem não sabe lidar com a automação, assim como vai tirar o emprego de quem não sabe lidar com a inteligência artificial. E cria os novos, né? Isso aí. E cria empregos novos. Por exemplo, para inteligência artificial trabalhar bem, tu vai ter que ter a galera da programação lá dando sangue para atualizando qualquer tipo de cálculo ali para sempre estar alinhado. Aquela coisa de não se tem mais 100 funcionários numa indústria, agora tem 30 ou 20, porque, cara, se sobressaiu aqueles que quiseram se especializar e realmente aprender um negócio para tocar, para trabalhar com automação. E a galera com a cabeça mais quadrada, né? Eu não quero deixar essa máquina aí trabalhar por mim, não sei o que. A gente tem muita coisa também a ser pensada sobre isso, né? Primeiro que a população mundial vai diminuir, né, nos próximos anos. Então, muito provavelmente vai ter menos mão de obra, né? Isso significa que também, além disso, não significa que a inteligência artificial, tipo assim, vai tirar o teu emprego e aí tu vai, sei lá, virar um pedinte na sinaleira. Não, tu tem a capacidade de aprender outra profissão, fazer outra coisa. Então, isso vai se adaptando. Assim como o Chris falou, né? Na verdade, foi um pouco antes, ali em 1910, 1920, que começou a revolução da indústria mesmo, né? Processo industrial ali com Ford e as empresas japonesas. Ali que virou um desespero, o que vai acontecer, não sei o quê. Cara, na verdade, as pessoas simplesmente não desistiram de viver, elas só trocaram a função e a profissão. Então, eu acho que isso é meio um pouco over, assim, não precisa ter um desespero, mas ao mesmo tempo a gente tem que... o Matheus até comentou antes que tem duas coisas, ou tu... Como é que é? Ou tu sabe mexer ou tu não... Ou você aprende a mexer nela, né? Trabalhar com ela, ou pode ser que sim, você seja substituído por ela, né? Ou por quem sabe mexer, ou quem aprende, né? Essa é a verdade que temos, talvez uma das poucas. E né? é uma discussão com a questão tecnológica que volta de tempos em tempos, né? Então, a tecnologia sempre esteve ali, tipo assim, como um bicho-papão. Vai tirar o emprego das pessoas. Ou, sei lá, lá atrás, o bug do milênio, o que vai acontecer? Então... Que nem a Apple, né? Quando o Steve Jobs começou, todo mundo duvidava. Em 2012, virou a maior empresa de capital aí do mundo, né? Com mais valor. Até a fala do Make me fez lembrar... Te emocionou. Me emocionou. Cheguei a lembrar daquele filme lá, Eu, Robô, do Will Smith, que o Will Smith questiona a máquina. Tá, mas e você consegue criar uma partitura, você consegue criar, né, uma música, e a máquina só responde, e você consegue? E daí fica aí no ar. Essa é pesada, hein? Tem o guitarrista, o Jason Becker, né? Que ele tem...
Parente da Bruna Becker. Né? Parente da Bruna Becker. Das lojas. Ele foi um grande guitarrista lá nos anos 80, anos 90, assim, daqueles virtuosos e tal. E ele teve, como é que é o nome da doença? Que tu perde todos os movimentos e... Sim, esclerose, uma coisa assim. Esclerose múltipla, acho que é. Daí, e ele... Hoje ele continua vivo e não lembro se foi o pai dele que desenvolveu um sistema para que ele pudesse continuar compondo com o movimento dos olhos e das piscadas. Então, tipo, até hoje ele lança música sem poder pegar o instrumento sem poder. Então, primeiro, ele tem que ter todos os campos harmônicos e intervalos, tudo na cabeça dele para poder compor, e além da parte da partitura, né? Saber contar os tempos, né? A gente não consegue tocar um 4x4, mas o cara compõe com aqui, ó. Incrível. Eu só ia comentar que tem um spoilerzinho aí que já tem inteligências artificiais que sim, já criam música, tá, galera? Então... Toma cuidado aí. Entra de novo aquela questão de a humanização, de ela vai realmente transmitir aquele sentimento, né? Porque hoje em dia a inteligência artificial que cria música, geralmente aquelas músicas mais lo-fi, mais de fundo de vídeo de YouTube, enfim, sem copyright, são músicas mais simples, né? A gente tem na agência uma inteligência artificial que cria música com qualquer coisa, que é o Ryan. Aí deve estar participando dessa evolução da inteligência artificial também. Pô, cara, e uma coisa que a gente vê, agora falando dos vídeos, né, novamente, como evoluíram esses comerciais também, né? Que o pessoal uma vez ficava ali tempos na frente da TV assistindo e tudo mais, e agora já não é mais tanto assim, né? Fica mais isso é uma próximo da tendência, pessoa, um tela. comportamento, né? Como eu falei, algoritmos eles atuam de acordo com o comportamento de cada pessoa, ou das pessoas, né? Da massa de pessoas. Então, isso que tu citou aí foi uma pesquisa, na verdade, realizada nos anos 80, onde diziam que 35% das pessoas paravam para assistir intervalos comerciais da televisão. Em 2008, menos de 2% das pessoas assistiam. Então é um comportamento. Elas já está associado ao cérebro delas de que aquilo é um comercial, elas não precisam perder tempo com aquilo. Então elas vão fazer outra coisa. O desafio da agência, eu acho que todos os criadores de conteúdo também têm esse desafio, é fazer não parecer comercial, né? E aí que envolve o sentimento hoje, e a expertise, né? Hoje o meu intervalo comercial é o TikTok e o Reels, né? Por exemplo, a única coisa que eu consumo que tem comercial é a NBA, vamos dizer assim. Que tem 1000 comerciais, porque tem... E todo esporte americano, sim, né, cara? Tem, tipo assim, tem o tempo, daí, inserção comercial. Até por exemplo, o Amazon Prime lá... a inserção comercial dele é sempre igual, né? Entra lá, tem uma vinhetinha lá que tu... Os trailers do filme, da série. E daí vem na cabeça. Daí o quê? Não quero ficar assistindo. Sei que é sempre o mesmo comercial. Daí vai pro TikTok. Fica lá, olha, voltou o jogo. Mas tu sabe que isso é uma coisa daqui a pouco... comportamento também, né? Daqui a pouco desculpa te interromper, mas eu acho que é uma coisa que logo vai mudar, cara. Porque, por exemplo, eu gosto muito de assistir futebol americano e beisebol. Cara, são esportes insuportáveis de assistir. Porque, assim... Não, às vezes tu pega o futebol americano, 2 minutos de jogo e 2 minutos de intervalo. 2 minutos de jogo. Cara, é assim. E às vezes é 3 horas de jogo, 3 horas e meia de jogo. Então, isso foi feito porque, na verdade, todos os esportes americanos foram moldados para isso. Porque a cultura americana é extremamente capitalista e consumista e sempre foi focada nisso. Só que o comportamento está mudando, né? As pessoas estão assistindo menos TV ou estão, perdendo interesse naquilo porque é muito comercial e tal. Então, eu acredito que logo isso vai mudar também. Eu tenho uma ressalva sobre isso, porque há uns anos atrás foi realizado um estudo. Foram realizados vários estudos ao decorrer do tempo, na verdade, né? Claro que isso só se aplica principalmente nesse contexto de esportes e talvez mais essa questão americana, mas foram feitos estudos
sobre o que as pessoas achavam sobre os comerciais e, naturalmente, todo mundo falava que não queria, que não gostava e que fazia questão que não tivesse. Por algum período, um certo período de tempo ali na história americana, eles tiraram de alguns programas, enfim, os anúncios, ali a propaganda, e foram novamente fazer a pesquisa. Pasmem, as pessoas começaram a sentir falta do comercial, talvez não pro comercial em si, mas ter aqueles segundinhos para ir no banheiro, seja lá qual for a situação, né? Então pode ser que talvez não mude tão repentinamente. Pode ser, verdade. Por exemplo, quem gosta do esporte, para mim seria muito mais legal se na hora quando tem um intervalo, o tempo no jogo ali, fosse uma câmera assim para ver o que o técnico tá falando. Sim. Né? Pra tu não se desconectar daquilo, né? Pois é. Porque por exemplo, se eu tô no jogo de basquete, na hora que dá o intervalinho ali, o tempo, eu vou pro Twitter pra ver os comentários do jogo ali. Quem tá comentando, as páginas, eu acompanho bastante o Lakers, né? Então, o penúltimo jogo que teve prorrogação, cara, o jogo começou às 11 da noite e terminou quase 3 horas da manhã. Então, tu fica inserido naquilo ali o tempo todo, né? Então, cara, teve sei lá quantos intervalos, quanto pedido de tempo. Imagino. O finalzinho ali do tempo regulamentar, cara, o último minuto, cara, dava uma jogada, tempo, daí 2 minutos parado. Dava uma jogada, tempo. E vai tempo pra depois perder de sono, né? Pô, a galera deixou perguntas, né, nas nossas redes sociais sobre esse assunto, cara, perguntas muito interessantes. Vou abrir aqui. Mas enquanto isso, a gente pode tratar o seguinte, cara, que eu acho que também é muito interessante. A gente já falou aqui que parte das pessoas elas vão pulando ali e o algoritmo entende isso na rede social. Vamos colocar aqui o Instagram, por exemplo, que quando a pessoa passa o vídeo, né, significa que ela não tem interesse, enfim, o algoritmo faz essa leitura em cima disso, né? Mas agora, pensando na parte comportamental, o que será que, sabe, como que as empresas podem visualizar isso também de uma maneira que seja prática, sei lá, para essa criação de conteúdo? Por exemplo, se colocar, sei lá, preço, ou não colocar preço num vídeo, não sei até que ponto que isso... Vocês têm algum estudo nesse sentido? A gente pode ter vários tipos de respostas sobre esse ponto. Vamos focar, então, um pouco mais na questão da rede social, então, né? Lembrando que se for Google é diferente, se for seu site é diferente, se for e-commerce, enfim. Perfeito. Cada uma delas tem um métodos operandi. Por exemplo, o Google tu vai conseguir identificar ali pelo próprio Google Analytics ou qualquer outra plataforma de mensuração. Tu mensura quanto tempo a pessoa está em cada página, quanto tempo demorou para fazer uma ação, X, Y, Z, assim como aplicativos, né? O próprio aplicativo tem hotspot, enfim. Já a questão da rede social é muito a questão do engajamento. O que está dando certo é o que está dando um maior engajamento. Sinceramente, é complicado você lidar com essa questão de marketing, seja rede social, seja qualquer outra forma, para você mensurar o quão impactante e positivamente está sendo para ali o teu consumidor. Sempre vai entrar nessa questão do funil de vendas e tal, mas... Mesmo assim, essa questão do marketing digital, ele é muito mais mensurável, digamos assim, do que qualquer outro tipo de mídia de TV, mídia de rádio, enfim, que tu consegue ver ali quantas pessoas estão olhando ou não. Respondendo a sua pergunta sobre o preço, por exemplo, de forma geral, não colocar preço quando for ali na sua rede social, quando for ali no seu feed de notícias, por exemplo, evitar sempre ao máximo, não colocar. Mas você está trabalhando com funil de vendas, você já fez toda uma estrutura comercial ali, dividindo ali toda a verba que você tem em vários pontos de contato com o cliente. Quando você identificou que ele já passou pela maioria desses pontos, aí é um gatilho que tu pode, aí sim, fazer um anúncio, por exemplo, direcionado para a venda desse cliente ali no finalzinho do funil, quando ela já passou pelos outros processos. Mas também nada impede de você já ter, com uma verba menor, é claro, e não tão agressivo, esse anúncio rodando o tempo inteiro, que seria, como a gente chama, como, né, a agência geralmente chama, é o anúncio de fundo de funil, né? Que é quando a pessoa já está ali pronta para comprar, ela já está ali ou pesquisando, ou já foi impactada de todas as formas possíveis, aí ela vai, só falta esse gatilhozinho, só falta ali a promoção específica, só falta um
um copyrightzinho ali para ela ser convertida. Aí consegue identificar. Mas é basicamente a partir do seu engajamento, de como que tá as suas vendas, até mesmo... eu vou colocar, por exemplo, pro contato ser pro WhatsApp, tá aumentando o contato do WhatsApp. Ele é um pouquinho mais complicado, você conseguir mensurar, né? Tipo, em vendas reais, assim, mas continua sendo a forma mais fácil e mais mensurável ainda que essa rede social. Pô, legal, cara. Agora sim, vamos ler as perguntas do pessoal que nos mandou aqui. A Juramish Mik, cara. Ju Ramish. Toda vez é isso, cara. Isso aí, toda vez essa bagaça de ficar falando nome errado aí, né? Fazer um curso. Como posso analisar o comportamento de consumo do meu público a meu favor? E aí? Cara, eu acho que existe, até, se não me engano, ela mandou outra pergunta ali, eu tenho isso aí. Aqui, deixa eu... Se existe fórmula mágica ou segredos do... segredos... Isso, eu fórmula acho mágica ou segredos do algoritmo. Eu acho que entra nessa questão aí, cara. Na verdade, é o seguinte, não existe fórmula secreta, não tem como tu acompanhar o que funciona e o que não funciona se tu não testar. Não existe maneira alguma de você estar por dentro, ver o que teu cliente quer, o que funciona, o que o cliente está atrás, se tu não testa. Cara. Quando tu faz uma publicação, se eu não me engano, ele primeiro entrega para 5% dos teus seguidores, né? Nem isso, cara. Às vezes nem isso. Tipo assim, daí a partir do comportamento desses 5%, daí o algoritmo vai ver se ele vai começar a entregar para mais outros seguidores, para outras pessoas. E, cara, para tu saber isso aí, tu vai ter que ler a tua publicação. Por exemplo, se fala muito, indústria do like, tudo pelo like. Sim. Cara, a métrica mais básica para isso aí é o like, né? Porque o like, tu dá para qualquer coisa. Tu abrir o Instagram aqui assim... Tu nem olhou nada, deu like. Aqui, assim, viu que era uma foto? Um vídeo aqui, like. A primeira coisa vai ser o comentário, né? Pra a interação e tu não vai comentar qualquer coisa. Mas eu acho que o maior interesse que tu vai ver é quantas pessoas enviaram. Isso. Porque se é um conteúdo que pra ti é relevante, que tu gostou, daí tu vai compartilhar. Talvez seja uma métrica mais efetiva. Tem uns amigos lá os amigos do diariamente lá do Reels, né? Que tu entra lá, qualquer hora vai ter 750 envios. Daí tu gostou, daí tu sabe que esse vídeo que vai ser engraçado pro teu outro amigo, daí tu envia pro outro amigo. Isso tem muito a ver com a CTA também, né? Sim, que tu coloca ali na descrição. Depende, cara. Em partes. Mas eu acho que tem muito a ver, por exemplo, com o que o Cris estava falando a respeito do... Hoje a métrica importante pro Instagram, isso é público deles, é a retenção. E não só Instagram, qualquer plataforma. Para o vídeo do YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. É retenção. O que é retenção? É o quanto tu para consumir aquele conteúdo, quanto tu para visualizar um vídeo, quanto tu para ler o texto. Porque o Matheus falou antes, engana-se de quem acha que o algoritmo não está vendo o movimento dos teus olhos e vendo quanto tempo tu para naquela postagem. Ô, louco, bicho. Sim, cara. É avançado do que a gente pensa. Exatamente. Tempo de tela. Quer dizer, carrossel, então é um... Não, se o carrossel for de qualidade, com certeza, né? Levando aqueles parâmetros que eu comentei no começo, com certeza. Mas o que mais vai ser mensurado ali pelo algoritmo é o tempo de tela, o tempo que tu ficou naquela publicação. Cara, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Eu tive uns 2 dias aí que eu trabalho com 2 telas aí. E para me concentrar melhor, eu rendo muito mais tendo uma coisa passando ali na outra tela para ficar ouvindo ou acompanhando do que se eu tiver... Que se eu ficar com uma tela, eu vou minimizar todo momento para assistir alguma coisa. Sim. Daí eu fico incomodado, enfim. Fiquei assistindo vídeos de campeonato amador de São Paulo. Tem um canal, Kiko, não sei... não vou falar. Tudo que você vai falar aí que vai se queimar. O canal do Kiko lá. E ele tem cara, ele vai pro campo assim e faz a transmissão, tipo, não faz uma transmissão, mas ele mostra os lances do jogo e tal, e eu achei muito legal isso aí.
Porque tu vê pra ver uns caras ruins jogar, né? Porque daí daí tu vê as discussões e tem... Eu curti esse... Claro, tu se identificou, né, cara? Os caras ruins jogando. Sim. Exatamente. Daí o que acontece? Beleza, 2 dias ali eu vi vários vídeos e eu meio que... Não zerei o canal, mas zerei os conteúdos mais recentes dele ali. Daí comecei a acompanhar. Tem um campeonato que tava nas quartas de final. Eu sei que, sei lá, semana que vem já vai ter um vídeo da semis ali, né? Cara, eu entrei no outro dia no YouTube. Só aparecia isso? Só aparecia isso, cara. Só aparecia isso. E eu, daí comecei a clicar em outras coisas pra não, foi isso indo. tá legal. E foi indo pra poder mudar o algoritmo ali do meu... Aí estamos falando de comportamentos que não era o conteúdo que eu queria mais naquele momento. Que começou daí, como eu terminei os mais recentes, começou a mandar, sei lá, vídeo de 8 meses atrás. Não tô mais no dia de assistir isso aí. Daí comecei a assistir outras coisas. E daí, por exemplo, ontem eu botei um vídeo ali sobre palhetada alternada na guitarra, né? Cara, hoje eu abri o YouTube, só tinha isso, né? Só sobre palhetada alternada. Tem que pesquisar outras coisas para mudar o algoritmo. Eu ia fazer um comentário um pouquinho separado disso, mas só para vocês entenderem o quanto o algoritmo ele vai evoluindo conforme o tempo. Eu vou usar um dos exemplos mais recentes que a gente tem, que é a mudança do GA3 para o GA4, que é o Google Analytics, que é uma ferramenta que, por exemplo, a agência usa muito para fazer esse tipo de mensuração. Uma das coisas que o algoritmo ou a própria ferramenta identificou é que, assim como o Chris tem 2 telas ali, ou trabalha com várias abas, o Google Analytics 3, quando você abria uma aba e você deixava aquela aba lá e você ia para outras abas, ele identificava como se você tivesse tempo olhando de tela. Exatamente. E agora já o 4, não, ele já identifica que você está com aquela... AFK. Exato. A AFK, né? Away from Keyboard. E você já começa... Ele já não mensura mais aquilo e ele já não começa a levar aquilo em consideração, né? Porque senão era uma métrica errada, uma métrica... O bounce rate, né? Exatamente. Pois é, e são métricas que, por exemplo, jogos de jogo online, eles têm alguns que é bem mais evoluído. Por exemplo, tu ficou 5 minutos... AFK ali, ele já te tira do lobby, né? Porque ele entende que tu tá só morcegando. E dependendo do jogo ali, daí é a questão do Shadowban, né? Daí tu já não consegue mais em contrapartida e todas essas coisas, né? Então, pra rede social, eu acho que essa questão aí tá engatinhando ainda, né? Pra te dar... Inclusive... Cara, o jogo aí, cara, nem é recente, né? O próprio LOL. Tem 2000 e, sei lá. Deve ter uns 10 anos já mais 12 anos. Mais porque eu jogava. Então. Tu ficou 5 minutos ali e tu já acabou pra ti. Já faz essa leitura automática. Cara, tu falou de Shadowban. Inclusive tem uma pergunta sobre isso. É um mito ou uma verdade? E aí? Shadowban? Cara, é verdade, né? Verdade. É verdade. Pra quem tá em casa e não sabe o que é. Se chamou de Shadowban, isso nunca foi nada oficial, né? Mas basicamente digamos assim, é um... bloqueio? Não sei. É um banimento, não é um Ele banimento. restringe o seu alcance, basicamente. Isso, como se fosse uma penalização por você estar utilizando práticas que não são ideais para o algoritmo. Então, por exemplo, sei lá, tu tá... Vou pegar um exemplo do Instagram. Uma vez tinha aqueles apps de seguir pessoas, Sim, acho que ainda automatização, tem isso aí, né? de botar, tipo, fazendinha de seguidores, não sei o quê. Ainda existe mesmo, né? Essa automatização é ruim, por quê? Porque o algoritmo entende que tu é uma pessoa. Sei lá, e a pessoa não vai passar o dia todo dela seguindo outras pessoas ou seguindo contas. Então, a massificação de coisas que suspeitam não ser humanas, isso é penalizado. Esse é um exemplo, né? Mas, enfim, às vezes assim, não pode postar foto de bunda na internet. Entendeu? Sim. Aí vai lá a pessoa e posta foto. Claro, o algoritmo sabe o que é uma bunda. Então, tu posta a foto da bunda, cara, aos poucos tu vai sendo penalizado e o teu alcance vai diminuindo, o teu engajamento vai diminuindo, a tua entrega vai diminuindo. Então, acho que Shadowban seria isso, né? Lembrando que funciona para anúncio também, né? Se for fazer um anúncio que às vezes vai ter algo que fere as diretrizes,
torça para que ele não deixe passar o anúncio, porque se ele deixar passar e ele vai identificar isso, ele vai te cobrar muito caro para mostrar para muito poucas pessoas, e isso é bem complicado. Eita, fica permanente isso. Não, também, né? Tem a questão é que todas essas redes sociais, até mesmo como o próprio Google, eles funcionam como com um ranqueamento, de certa forma, de perfis, né? Então ele vai identificando essas ações que você teve que feriu as diretrizes, e ele vai te tornando menos relevante e te mandando suas postagens para menos pessoas. Conforme vai passando o tempo, né? Se não agir da forma correta, tu vai tendo meio que esse shadow ban, né? Perfeito, Cris. Algumas semanas atrás a gente teve um episódio em Blumenau, né? Na escola e tal, com as crianças. Enfim, que daí, no TikTok, por exemplo, tu entrava e tinha algumas pessoas que produzem, por exemplo, conteúdo de suspense, de terror. Não falavam, tipo assim, ia falar a palavra, falar morte, falava em mudo, porque... Naquele período ali, como tinha muitas pessoas se mobilizando pelas redes sociais, os criminosos e tal, o algoritmo tava pegando as pessoas. Tem um cara que eu comecei a seguir ele antes da quaresma, no TikTok, porque todo dia ele vinha com uma história de lobisomem, né? Que lobisomem na quaresma, não sei o quê. Daí esses dias ele falou que a Polícia Federal bateu na casa dele e tal, pegou ele para dar um depoimento, apreendeu o telefone dele, ficou um dia assim com o telefone dele para ver o que tinha e tal, porque a inteligência artificial pegou tipo algumas palavras que ele falava em alguns vídeos, ou pegou algumas pesquisas dele no Google e levou ele como um potencial suspeito de fazer esse tipo de coisa, né? De então, ser um lobisomem. Daí inteligência artificial não é essa coisa ruim. Ele falou, ia falar lá sobre... Né? Daí ele, tipo assim, falava no mudo pro algoritmo não identificar ele ali naquele momento, né? Então, percebam que o Cris, ele não tem um gosto muito convencional, né? Jogo lobisomem. Lobisomem, diferente. Lobisomem, jogo NBA. Amador. Tá, vamos pra próxima. Clínico geral. Isso aí. E agora, Franciquinho, cara. Franciquinho, tá? Não tá é uma aqui. pegadinha. Acho que não, tá? Franciquinho, tá aqui, ó. Em relação ao algoritmo, qual a melhor forma para se começar a estudar sobre? E aí, pro pessoal, os empresários aí que querem que ele saber quer dizer mais. Algoritmo tipo, de programação? Lógico que programação, se for isso, eu tenho que procurar uma faculdade de ciência da computação. Se não, tem que fazendo. E testando. Benchmark, né? Eu ia falar benchmark, por exemplo. Tu identificar mais ou menos qual que é o teu nicho e tu identificar outros perfis semelhantes ou outras contas, enfim, semelhantes, que têm os mesmos interesses que você, e ver como é que eles estão performando, ver como é que é. De forma geral, eles fazem mais vídeo, mais postagem normal, enfim, seja lá qual que é o teu objetivo, mas é basicamente benchmark. Ou analisar ou testar, como o comentou, né? E outra, não perde tempo estudando o algoritmo, porque isso aí amanhã vai ser diferente do que hoje. Então, não vale a pena. Só os caras têm as fórmulas aí que estão bem guardadas, né, secretas. Agora, só pra gente finalizar aqui, eu nem tá muito no script aqui, mas acho que vai facilitar para o pessoal de casa também, dicas práticas. Eu sei que hoje, por exemplo... Aí me corrijam se eu estiver errado. Acho que dá para seguir até 200 pessoas no Instagram. Se tu passa disso num dia mesmo, ele já te bane. Não sei se... o que eu falei antes, né? A partir de 50 já começa a ficar ações demais para um dia. Já começa a ficar meio suspeito. Como é que falou? Eu acho que é o limite para tu receber ali a mensagenzinha. Para quem não sabe, você recebe uma mensagem do próprio Instagram, ali um pop-up, comentando que você está fazendo muitas ações no mesmo dia, né? Em poucas horas, enfim. Então, 200 talvez for no dia, em 4 vezes ali, de manhã, de tarde ali, mais à noite, mais separado, é mais tranquilo, mas... simultâneas 200, provavelmente outro já vai receber ali a mensagenzinha, mas é complicado daí. Cris, no vídeo, música pode diminuir alcance? Dependendo do tipo de música? Não. Cara, é que depende muito da tua intenção com o vídeo. Se a intenção é só viralizar, cara, vai nas músicas trends ali, escolhe ali, ou escolhe uma dancinha. No explorar mesmo ali no Instagram. Só que
qual é a relevância disso, por exemplo, para a tua empresa? Para a empresa que vai fazer isso? Vai fazer só a dancinha ali? Né? Então, cara, tem que ter relevância para ti. Não é o que eu falei lá no começo. Não é sobre hitar, não é sobre viralizar. É sobre tu produzir relevância. Isso. Perfeito. Colocar localização no vídeo, na foto, diminui o alcance? Cara, eu acho que são... e essas coisas que tu tá nos perguntando são coisas que varia de perfil para perfil. É muito... Conforme vai empresa. conforme, tipo assim... A localização ajuda? Cara, depende. Se eu tiver uma lanchonete, pode ser que ajude. Se eu tiver, sei lá, não sei, uma funerária, talvez não. Pensar daquela forma, faz sentido você colocar a sua postagem somente pro local aqui, ou não faz sentido, né? Você quer que essa publicação vai ser vista por outras pessoas de vários outros locais, né? É regional, aqui é só local ou não é? Sabe? Isso. Coloca Perfeito. uma, testa, se deu bom, daí... o importante é sempre testar mais de uma vez, né? Testar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tu viu que não deu certo, então parte para outra. Bacana. Agradecer a produção também do RecroCast hoje, Patrick Custódio, e também a galera da Recro aqui, agradecer todo mundo que está envolvido hoje. Relembro, né, nosso episódio aí de número 10, cara, uma marca aí também, né, um projeto que nasce, mas junto aí com muitas intenções, né, intenções principalmente para a sua empresa, para ajudar você a desenvolver melhor, né, estratégias e fortalecer a sua marca. Isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Quero agradecer aqui novamente Mectar pela participação. Cris, muito obrigado. Sou eu de novo. Matheus, brigadão. Isso aí, valeu. E a você de casa, fica o nosso convite para acompanhar os próximos episódios e sempre, claro, nos seguir nas redes sociais. Até mais. Feito, valeu.